Olá pessoal, vamos falar sobre Windows Server 2012, processo de clonar controladores de domínio. Tá? Pode ser um artifício, né, bem interessante para quem precisa clonar vários controladores de domínio e trabalhar com eles, né, um exemplo que eu vou colocar aqui, trabalhar com eles de forma virtualizada. Tá? Então como é que é o processo? Só para a gente ilustrar. Eu estou aqui no meu gerenciador de servidores. Vamos, primeiro passo, tá? A gente tem que tornar ele clonável. Então, estou abrindo aqui o AD Users and Computers, usuários e computadores do Active Directory. Vamos na minha All Domain Controllers. Ok? Eu tenho esses dois controladores de domínio. Então eu vou querer clonar o SRV ADDS03. O primeiro passo é adicionar ele ao grupo de controladores de domínio clonáveis, né? Vamos pegar o nome certinho dele aqui, ó. Pronto, lá. Inserido ele nesse grupo, ok? Vamos para o nosso segundo passo. Então, assim, se o controlador de domínio não tiver inserido nesse grupo, as operações seguintes não resultarão em sucesso. Então, vamos lá. Próximo passo é chamando o nosso PowerShell e executando o comando get addcloning excluded application list. Tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai encontrar serviços e aplicações instaladas que não estão listadas no arquivo chamado default dclone allow list.xml, que está lá no meu diretório C Windows System 32. Tá? Lá eu já tenho uma relação de todas as aplicações e serviços que são clonáveis, tá? E se aparecer algum resultado aí, ou você desinstala essa aplicação, tá? Ou você vai ter que homologar se depois que você clonou, o processo ocorreu, se ela é clonável, essa aplicação, você vai ter que homologar essa aplicação. O segundo comando, como é um controlador de domínio aí limpo, a gente não tem nenhuma aplicação instalada, não apareceu nada. Tá. O segundo comando, a gente já está vendo, é o new addc clone config file. Então a gente vai setar o IP estático, quem é o DNS, qual é a máscara, default gateway e tal, como se a gente estivesse montando os parâmetros do meu novo controlador de domínio, tá? Opa! Então aqui eu já estou configurando lá IPv4 default gateway, colocando as informações de default gateway, tá? Vamos completar mais alguma informação aí. Vamos lá, você saber qual é o nome da máquina que ela vai, né? Computer, clone computer name. Então, depois que ela for clonada, qual será o nome que ela irá assumir? Vai ser DC clone. E aqui em qual site que ela vai estar? Site name. Então aí vamos dar uma verificada nos sites que a gente possui. Ok, só um minutinho. Então a gente já pode criar ela num site remoto, enfim, tá? Então abrindo aqui, ó, as ferramentas administrativas. AD Sites and Services, né? Serviços e sites do Active Directory. Vamos examinar aqui, ó, só para ficar fácil da gente construir o comando. Ok? Vou renomear o default first site name para ficar fácil ali o comando. Eu já tenho os dois servidores nesse site default, claro, né? Que é o único que eu tenho. Então só um minutinho. Pronto, vou colocar aí, site 01. Pronto. Ok. Ok. Então é esse o arquivo. O resultado da execução desse arquivo, o ADCC clone config file, ele vai gerar um arquivo, dando tudo certo, né? Ele vai gerar um arquivo .xml, ok? Então aqui são as etapas, ok? Aprovadas e executadas com sucesso, ok? Vamos dar uma examinada
agora no arquivo dc cloneconfig.xml, que está em seu Windows NT DS. Vamos lá. Então aqui a gente já tem um resultado desse comando. Ok, pronto. Aí ele aqui. Abrindo, olha só. Pronto. Então todos aqueles parâmetros que a gente construiu no PowerShell estão traduzidos nesse arquivo .xml. Ok? Detalhe, vamos guardar essa informação aí, ó, a localização do arquivo. Pronto. Vamos memorizar aí as informações que eu coloquei, o nome do servidor, né, DC clone e o IP final 168. Tá? Na hora que o controlador de domínio tiver assumindo as suas novas funções após o processo de clonagem, a gente vai verificar essas informações em tempo real. Outra informação, esse controlador de domínio que eu estou clonando, ele não é o controlador de domínio primário, ele não é PDC Emulator, tá? Na verdade, ele não ocupa nenhuma role que se diz respeito ao AD, tá? É um controlador de domínio simples, não exerce nenhuma função extra, tanto no escopo de domínio quanto no escopo de floresta, tá bom? Vamos lá. Então eu vou desligar essa máquina, que eu acabei de realizar todas as operações, tá? Porque eu preciso clonar ela. Então o que seria essa clonagem? Tudo, simplesmente tudo que tiver numa máquina será copiado para outra. Uma pasta com scripts, com aplicações, com softwares, com backup, tudo isso vai. Por que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou exportando essa minha máquina virtual lá para o E2 clonada. Ok? Exportar para lá. Aí você considera, né, essa operação de exportar e importar, ela vai demorar mais ou menos a depender do tamanho da sua VM, tá? Você considera VHDs, enfim, tudo isso, ok? E agora a gente vai, pronto, então tá aqui em clonada, ok? E agora a gente vai importar utilizando o Wizard, ali em importar máquina virtual. Pronto. Aonde é? Pronto, importou, está lá dentro de clonada. Ok. Vamos lá em Virtual Machines. Pronto, já tem um arquivo com as definições. Já encontrou. Tá? Detalhe, fique atento com a hora de criação, porque na hora que ela vier de uma importação, vamos ter duas máquinas virtuais com o mesmo nome. E aqui, ó, copiar a máquina virtual e criar uma nova ID exclusiva. Ok? Nesse caso, vamos criar um diretório específico para ela, adicionar uma pasta chamada clonada, para ficar mais legível, por exemplo, né? Demo clonada. E o que eu estava explicando anteriormente é o seguinte, quando a gente for trazer o final do processo de importação, você vai trazer uma VM com o mesmo nome da que tinha, da que você gerou, né? Da original. Então você vai ter duas VMs com o mesmo nome. Então fique atento com a data de criação de uma com outra, você vai diferenciar a original da que está sendo clonada, tá? Então vamos lá. Resumo das configurações. Vamos concluir. Detalhe, esse processo pode demorar mais ou menos, a depender do tamanho de sua VM, né? Aí pode demorar mais que alguns simples minutos. No meu caso aqui vai ser bem rápido. Copiando arquivos. Ok. Pronto. Vamos ver agora. Ó. Percebam que agora eu tenho duas VMs com o mesmo nome. Ok? Olha. O que vai diferenciar é a data de criação.
ok? Olha lá a data de criação, data e hora. E essa daqui, mais antiga. Então vamos ficar com a criada mais recentemente, que é a clonada. Vamos lá. Momentos finais. Vamos conectar e ligar essa máquina virtual. Ah, detalhe pessoal, que eu estou fazendo tudo no mesmo host de virtualização. Mas suponhamos que você vai clonar e vai levar para outra lâmina, outro servidor, enfim. Não esqueçam de verificar aquela questão de compatibilidade de instruções de processador, ok? Isso pode ser algum problema, algum agravante que você vai levar uma VM migrada, clonada, enfim, de um host de virtualização para outro host de virtualização. Isso pode ser um ponto a ser considerado. Pronto, ligando a máquina, agora o meu controlador de domínio clonado. Percebam também, pessoal, que esse processo é bem mais rápido que você ter que instalar tudo do zero. É bem mais rápido. Aí você pensa em configurar o SO, drivers, pá, aquela coisa toda. Aqui em poucos minutos a gente tem um outro controlador de domínio funcionando. Ok, ele já está subindo. Ah, detalhe, nesse processo todo mais um comentário, de clonar controladores de domínio, você não pode clonar o PDC Emulator, ok? E nesse processo todo, o PDC, o servidor de AD que exerce o papel de PDC Emulator, ele tem que estar online, ok? Vamos lá. Aguardando o Active Directory Domain Service. E daqui a pouquinho as primeiras informações de clonando o AD. Vamos esperar. Então isso aqui é exatamente a experiência que vocês vão ter realizando no cenário de vocês aí, tá? Pronto, ó. Clonando a porcentagem 2%. Então, exatamente, todas essas telas, toda essa experiência que a gente está tendo para realizar todo esse procedimento será exatamente o que vocês vão ter no cenário de vocês. Vamos lá. Então aqui, momentos finais. Esse processo de clonar também não requer muita espera. Vamos lá, 60% ou 90%, momentos finais. E assim que... Pronto, já reiniciando. Parando o serviço. Assim que a gente aparecer a tela de logon, a gente já vai executar os comandos de verificar o IP, hostnames, informações do AD, para ver se realmente está fazendo sentido esse controlador de domínio clonado. Tá? Pronto. Voltando do primeiro boot após a finalização da etapa de clonagem. Vamos aguardar. Ok, aplicando as políticas. Pronto, vamos lá. Então a tela de logon. Usuário e senha. Então vamos aqui correr para a gente mostrar. Olha que interessante. Vamos lá de ipconfig para ver se está com o IP final 168. Tá sim. Com a máscara e com o default gateway que a gente definiu, né? no PowerShell, que também estava ilustrada no arquivo .xml, tá? Aquelas definições. Hostname dcclone. Pronto. Então, acabou de... Fez sentido, né? Aquelas configurações foram transmitidas realmente para a máquina. Então aqui tem todo aquele processo que o gerenciador do servidor está analisando, né? Serviços, desempenho, resultado Best Practice Analyzer. Então, a pouco ele vai se ajustando aí e o que está vermelho na tela vai começar a ficar verde. Vamos aqui para o AD Users and Computers, usuários de computadores do AD, examinando ao Domain Controllers. Já está ali o DC Clone, detectou sistema operacional,
informações gerais da conta deste computador, membro de, então, os grupos a quais ele pertence. Vamos dar uma última verificada aqui, ó, examinando, né, os parâmetros que estavam naquele arquivo de definições, né? AD Sites and Services, serviços e sites do AD. Vamos examinar para ver se ele caiu no site certinho. Vamos lá, tá. DC clone. Tá aí. Então daqui a pouco, né, os links de conexão entre os controladores de domínio serão gerados, eles irão se descobrir para começar o processo de replicação, ele se tornar habilitado para replicar entre os outros controladores de domínio. Então, fez sentido todo aquele procedimento que a gente realizou. Okay? Bem simples e bem mais rápido que você instalar um outro controlador de domínio, ó, já replicando os objetos, muitos objetos aí. Então faz todo sentido clonar um controlador de domínio, tá? Do que você ter que instalar do zero. Assim é muito mais rápido, bem mais rápido. Tá? Bem, pessoal, falamos sobre o Windows Server 2012, processo de clonar controladores de domínio. Segue meus contatos, meu Twitter, meu site, meu canal do Facebook, contendo estes e outros vídeos. Grande abraço, espero que tenha gostado e até mais.